Bíblia Sagrada, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, e também Salmo 90, versículo 2. Assim está escrito: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto nos anjos, pregados aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Salmos 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ore comigo. Deus eterno, Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Agora, meu Deus, vem falar aos nossos corações. Vem ensinar-nos, meu Deus, aquilo que de fato, ó Pai, tu desejas que aprendamos nesta noite. Faz a tua obra, faz, ó Deus, em nosso coração. Recebendo, Senhor, a tua palavra, nós aqui estamos prontos, ó Pai querido, de verdade, para que os frutos, meu Deus, aconteçam em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem e preste atenção no que Deus quer falar a você nesta noite. Nós temos falado a respeito de verdades que precisam estar muito bem clareadas em nossa vida, para que a nossa espiritualidade seja de fato uma espiritualidade que produza frutos. Mas a Bíblia diz que Deus não quer qualquer tipo de fruto. Lá no capítulo número 15, versículo 16, diz que os frutos que Deus quer que nós possamos dar são frutos que permanecem, frutos eternos. E quando a gente entende de fato o que isso representa, nós conseguimos alcançar aquilo que Deus está buscando que nós também entendamos, e que a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, fala a respeito de que somos nós, a igreja do Deus vivo, que somos aqui na terra a coluna e a firmeza da verdade. A gente já aprendeu tanto do verso 14, no verso 15, semana passada abordamos o verso 16, mas eu quero voltar ao verso 16, porque quando a palavra de Deus fala a respeito desse mistério da piedade, ele vai falar a respeito daquilo que de fato é a nossa história, a história da humanidade. Quando Deus na eternidade estava lá na sua perfeita harmonia, naquilo que os teólogos chamam de pericorese, ele decidiu no supremo conselho eterno, na Trindade Santíssima, que iria criar para manifestar o seu amor, não para demonstrar o seu poder, mas para que em nós as suas virtudes fossem espelhadas, porque a Bíblia fala de imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus, criaturas com quem ele pudesse se relacionar de fato, não como robôs, não como autômatos, não como programados, mas como que de fato alguém que respondesse ao amor que ele estava expressando. Por isso, a Bíblia fala no texto que nós lemos no livro de Salmo, capítulo 90, que existe de eternidade a eternidade. E eu gostaria de propor a vocês, e nós entendermos esse texto do capítulo 90 do livro de Salmo, versículo 2, na seguinte perspectiva: a primeira eternidade, vamos dizer assim, claro que existem outras
possibilidades. E existem outras nuances que nós não vamos poder aqui agora abordar, mas vamos colocar dessa forma. Primeira eternidade, nós vemos Deus na sua perfeição, ali, unidos, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá, não era Deus, e eu vou explicar para você por quê. Porque Deus, irmãos, ele passa a existir, na verdade, aí está, né, um dos grandes mistérios, a partir da criação, porque antes só existiam as três pessoas da Santíssima Trindade, em perfeita harmonia, que nós, com a nossa mente finita, não conseguimos alcançar, mas um dia nós vamos poder conhecê-lo e teremos a eternidade para isso. Então você imagine como isso é grande. Então lá, nessa primeira eternidade, Deus decidiu fazer o homem. E aí existe aquilo que é a criação do tempo, a história. Então pensa assim, a eternidade, mas pensa algo assim que você não consegue alcançar. E a outra eternidade, ou seja, é depois de tudo, meu irmão, que aqui já aconteceu. Então existe esse espaço que Deus fez para haver a possibilidade dele trabalhar em nós os conteúdos que precisam ser trabalhados para que nós efetivamente possamos nos relacionar com ele. Então pensa que essa plataforma aqui é a história. Essa é a história. Mas tudo está em Deus. Tudo está em Deus. Porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, segundo a Bíblia Sagrada, Ele é Deus. Então, quando você olha dessa forma e dessa maneira, você vai ver que esse mistério da piedade é essa encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que entra nesse espaço de tempo, ou nesse espaço da criação, e que na verdade está em Deus, mas foi criado para possibilitar a construção de um homem. É interessante isso, porque às vezes a gente pensa que Deus está fazendo muitos homens, né? Mas a Bíblia diz lá, façamos o homem. O que Deus está fazendo é o homem. Deus não disse, façamos uns homens. Façamos alguns homens. Façamos muitos homens. O que Deus disse? Façamos um homem. E aí, nessa construção, foi que Jesus, de fato, entrou na história. E esse é o grande mistério, que nem os anjos sabiam, nem os demônios sabiam, porque isso era o plano do Santíssimo Concílio, a família Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso o Tiago, ou melhor, o Timóteo, recebe essa carta do apóstolo Paulo dizendo: grande é o mistério da piedade, da nossa fé, do evangelho. Pode substituir essas palavras. Grande é esse mistério, que o Deus Todo-Poderoso, que é Deus de eternidade a eternidade, Ele escolhe fazer um período de tempo que Ele não faz parte, no sentido de Ele está fora, Deus está fora,
E aqui está toda a história humana, do começo ao fim. Vê se você consegue entender isso. E Deus, de eternidade a eternidade. Então, o Deus eterno, ele entra nessa história há mais de 2000 anos atrás. Sai da eternidade, entra no tempo. Por isso que ele diz: eu vim para resgatar o que se havia perdido. Vence na cruz do Calvário, paga o preço eterno para nós estarmos em Deus, porque a justiça de Deus exigia que o preço do pecado fosse pago, e Deus, por amor, e porque Ele nos amou em si antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, então o Senhor Jesus entra na história. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que quando o Senhor Jesus morre, é sepultado e ressuscita, ele ressuscita com a igreja, porque a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo. Quem sabe disso? A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo e estamos em Cristo. Fomos sepultados na sua morte, fomos crucificados com Ele, sepultados na sua morte e ressuscitamos com Ele. Então, quando Jesus ressuscitou, nós, a sua igreja, ressuscita com Ele. Por isso nós somos, meus irmãos, agora, como diz a palavra de Deus, a igreja do Deus vivo. Mas o que isso precisa ter de implicação na minha vida diária, no meu dia a dia? O que isso faz de diferença? Você entender isso, e esse é o mistério. Porque o Senhor Jesus, ele entra na história para fazer a gente entender que a vida que ele veio trazer é a vida eterna. Quem lembra isso? O que Jesus veio trazer, irmãos? Eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Mas lá no livro de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna, da eternidade a eternidade. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é isso, é você saber em que dimensão Jesus, de fato, ele entrou aqui na história. De que maneira ele entrou e que, como ele é, nós somos agora, diz a palavra de Deus, que nós reinamos em Cristo Jesus. Porque se você não entender isso, irmãos, você vai pensar que o Senhor, ele tem uma vida para você, uma vida eterna, e eu vou aqui chocar você, porque não existe vida além da morte. Não existe vida. Irmão, se você não descobrir a vida aqui, você não vai descobrir nunca. A vida eterna começa aqui e agora. Então tem gente que está esperando a vida para depois da morte. Não, depois, irmãos, ou é agora ou não é nunca. Isso é muito sério. Importante você alcançar essa verdade. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo entra na nossa história,
ele vem para ser o nosso protótipo, ele vem para ser aquele para quem nós estaremos olhando, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele vem para ser o primeiro de muitos irmãos, ele vem para ser aquele que é, de fato, o que nos mostra o caminho ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, alcance isso e entenda essa verdade nesse momento. Quando você consegue entender a vida eterna na perspectiva certa, você consegue alcançar o que de fato Deus está querendo trabalhar em nossa vida. Por que eu digo que Jesus, quando ressuscitou a igreja? Porque ele mesmo disse lá, uma das suas intervenções, quando as pessoas perguntaram lá com que autoridade você faz isso, e aí ele disse, vocês podem destruir esse templo, e em 3 dias eu reconstruo. E a Bíblia diz que os próprios discípulos, ele estava falando a respeito do seu corpo. E quem é o corpo de Jesus, igreja? Quem é o corpo de Jesus? A igreja. Então ele estava falando de nós. De quem Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão? A igreja do Senhor Jesus. Por que eu sei que a igreja tem garantida a vida eterna? Porque Deus pagou o maior preço por ela, o preço do seu próprio sangue. Ele entrou na história, pagou o preço por nós, venceu a morte e agora nos faz nele um. Só que o que acontece? A maioria das pessoas que entrega a vida ao Senhor Jesus continua vivendo a sua vida na dimensão do terreno e não do celestial. A maioria das pessoas entregam a sua vida a Jesus, mas quando vão se manifestar, ou quando vão fazer alguma coisa, o que elas fazem de fato, tem a ver apenas e tão somente com essa história, não tem a ver com a eternidade. Agora, a vida que Jesus veio nos dar é a vida eterna. É a vida de Deus. A vida de Deus que Ele nos proporciona viver agora, nesse exato momento. Irmãos, por isso, eu tenho no meu coração a convicção, a certeza de que enquanto nós estivermos vivendo e fazendo os nossos projetos de vida, e todas as intervenções que fazemos ou deixamos de fazer, tem a ver apenas com esse aspecto terreno, e não da vida eterna. Cada ano que passa, cada situação que enfrentamos, nós acabamos achando que estamos, de fato, perdendo tempo. Nós estamos deixando algo que, quando você começa a correr para fazer as coisas nessa perspectiva, preste atenção, nessa perspectiva do terreno, você está olhando para uma dimensão espaço-tempo, mas o Deus que nós servimos é o Deus eterno, e a vida que Ele quer que a gente viva é a vida na dimensão eterna. Mas a maioria, e até de pessoas salvas, eu não estou falando de gente lá fora que não conhece a Jesus Cristo,
a maioria das pessoas que dizem professar fé no Senhor Jesus Cristo, quando fazem os seus planos, quando fazem os seus projetos, quando fazem qualquer tipo de atividade, a dimensão que eles estão observando para realizar isso é a dimensão terrena. Tempo e espaço. Não tem a ver com o aspecto eterno. Não tem a essência das coisas que de fato permanecem. Não são frutos. Aquilo que estamos fazendo, numa grande porção, não são frutos que permanecem, porque não tem a categoria eterna, porque não procede da vida eterna que o Senhor Jesus veio nos dar. Isso é muito, muito sério. Por quê? Porque quando você está nessa dimensão, então você fica desesperado, o tempo vai passando, você, meu Deus, eu não fiz isso ainda, eu não fiz aquilo, eu não consegui minha casa, não conseguia fazer aquela viagem. E aí você começa a ficar angustiado. Por quê? Porque a sua vida está nessa dimensão. Mas quando você tem a consciência do valor eterno, tudo que você vai fazer, seja estudar, trabalhar, ter família, criar filhos, comprar casa, carro, seja o que for, e você tem essa, é a partir da vida eterna que eu tenho que fazer essas coisas. Eu tenho que saber o que elas realmente significam e representam. Então, todas as coisas, de fato, são apenas coisas. E às vezes a gente está deixando de viver a vida eterna. Por quê? Porque a única forma de nós nos expressarmos na história é como qualquer pessoa faz. Como age do jeito que qualquer pessoa age. E não com o senso de propósito e o senso de eternidade. Eu estou aqui dentro de um propósito. Eu vim para cumprir um propósito aqui nesta terra. Agora, eu tenho vida eterna. Eu sou eterno. Vim de Deus e vou para Deus. E é isso que a igreja precisa ter. A igreja, irmãos, ela precisa ter a compreensão do seu caráter profético. O que é o caráter profético? As pessoas pensam que o profético é aquilo que você adivinha o futuro. O profético é aquilo que você está revelando algo que ainda vai acontecer. Não, irmãos. O profético que a igreja representa é a referência eterna de